Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por ter nos dado o prazer da sua audiência hoje. Nós estamos na 9ª lição do estudo do livro do Gênesis, estamos estudando a criação. Estamos no capítulo, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, estamos estudando hoje, o foco de estudo de hoje é a criação da mulher, dentro desta dinâmica de estudos sobre o livro do Gênesis. Bom, como sempre faço, quero iniciar a aula de hoje agradecendo todos os colaboradores do canal, de maneira especial você, toda a sua família, de maneira você que é pai, hoje que é Dia dos Pais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, que a sua família seja sempre abençoada. Bom, gente boa, dito isso, feito isso, vamos à lição de hoje. A lição de hoje, então, como disse, vai tratar o tema da mulher. E aí, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o tema de hoje, ele tem algo de alguns contrapontos com a maneira de pensar hoje, pensar o próprio Antigo Testamento e pensar o Novo Testamento. Eu digo que existem muitas coisas que foram criadas a partir de um pensamento do Antigo Testamento que, na verdade, nunca estiveram no conceito e na consciência do Antigo Testamento. Talvez estivessem mais na consciência de quem lê o Antigo Testamento, não com o foco do autor. Isso sim. Eu até, na minha pesquisa, encontrei um texto de origem rabínica, muito... É um texto de origem rabínica, é um midrash, é uma pequena historinha, com senso de humor até, mas que mostra uma maneira de ver a mulher que não é a maneira de ver do antigo autor, do autor original do Gênesis. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque vai abrir muito a mente de muita gente, muita coisa que a gente diz que você está no Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento não pensava daquele jeito. São coisas que foram inventadas depois com conceitos e ideologias póstumas, né, que vieram depois, mas que não tem a ver com a ideia original. Bom, a partir do versículo 18 do capítulo 2, o conto bíblico, ele dá um passo decisivo. Encontramos uma informação muito importante. Gênesis 2,18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada, que esteja fronte a ele. O nosso autor, ele não sabia uma palavra abstrata, filosófica, conceitual, para dizer um grande conceito que ele tinha em mente naquele momento. E assim ele cunhou um novo termo. Este termo cunhado dentro da gramática hebraica, que os tradutores hoje ainda não tiveram a perspicácia de traduzir de uma maneira muito específica, é algo como estar diante, estar confrontado. Deve-se dizer, não é bom que o homem ser um indivíduo fechado em si. Para existir o homem deve ter alguém diante dele. Se colocar em integração, entrar em relacionamento. O homem é um ser de relacionamento. Aristóteles, com toda a sua consciência filosófica, com toda a terminologia filosófica grega, ele vai dizer que o homem é um animal político, ou seja, é um ser que está em relacionamento e faz a sociedade. A sociedade é composta de homens que interagem. O filósofo estuda as características dos seres humanos de maneira geral e usa para isso uma linguagem filosófica, mas vamos ser bem sinceros, o nosso autor, neste momento, ele não tem essa linguagem, o que ele tem é a linguagem mítica, são os exemplos, são as comparações. Deus fez um ser único, então diz que não é bom que ele esteja só. Todos os outros, a gente já viu isso no capítulo 1, mas no capítulo 2 também nós vamos ver isso. O homem não encontra alguém que lhe seja compatível. Mas na vontade de Deus, o homem deve estar em relacionamento. Deve estar em relacionamento. No entanto, como dizer isso na língua hebraica?
A língua hebraica, ela não possui conceitos como alteridade, como complementaridade, como fraternidade, não possui. Ela tem irmão, ela tem espelho, ela tem imago, mas ela não tem um conceito que complete esse pensamento do autor. Então o autor cria um conceito abstrato, juntando uma partícula como com de fronte. E aí ele vai dizer que a mulher, ou a criatura vinda da costela de Adão, ela está de frente. É alguém que está em espelho. Então, não é certo, nem mesmo na língua hebraica, dizer que alguém que está encarando o homem. Não é esse o conceito. Alteridade seria o conceito filosófico moderno mais próximo, paralelo a essa fórmula do Antigo Testamento. Ou seja, poderia ser um conceito de pessoa diante da outra, de integração, de integridade. Ou seja, alguém que está possibilitado a viver em diálogo. Comumente nós ouvimos dizer que eu quero encontrar uma pessoa e olhar nos olhos. Esse é o pensamento que o autor bíblico tem, né? E aí nós vamos para o nosso segundo tema. No versículo 19, na parte A, na primeira parte, nós temos a ciência da insatisfação, né? Então, é o conhecimento de que o homem não encontra, né, alguém que lhe seja compatível. Gênesis 2:19. Tendo, pois, o Senhor formado a terra, os animais dos campos, todas as aves do céu, levou-os defronte o homem, para ver como ele havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o verdadeiro nome. Então, embora aqui nós temos o conceito de ciência, ou seja, o homem é aquele que conhece e nomina. Nominando, ele toma posse. Ao contrário do que o autor sacerdotal em Gênesis 1, o autor sacerdotal descreve primeiro a criação do mundo, depois a criação do homem. O homem foi criado para o mundo. Aqui, primeiro cria o homem, que conhece o mundo. Então o homem passa a ter um sentido primordial. Ele usa a criação de animais, o mesmo verbo que tinha usado para a criação do homem. O Senhor Deus, formado da terra, todos os animais dos campos. E aí, no versículo 7, foi dito que o Senhor molda o homem. O Senhor Deus moldou o homem e todos os animais dos campos. O verbo é o mesmo, a ação também. Só que aqui vai dizer que existe algo diferente no homem. Ou seja, este elemento é a respiração, é o espírito, aquilo que dissemos, a tocha de Deus, aquilo que ilumina a alma. Então ele não quer dizer que o homem é só poeira da terra, mas está acima dos animais porque ele distingue-se dos animais pela capacidade de reconhecer a si próprio, a Deus e aos demais seres. Então, para dar a companhia ao homem, ele molda os animais. E aí no versículo 20, o homem pôs nome a todos os animais, aves, animais do campo, mas não achou para ele uma auxiliar adequada. E aí nós temos a insatisfação. Porque o homem, olhando para o mundo, não encontra alguém para interagir. Ser capaz de dar o nome, na verdade, é o sinal de conhecimento, de domínio. Então, ele consegue compreender as coisas. Vou dar um exemplo. Uma flor que você não conhece. Você não conhece por quê? Porque você não tem o nome dela. Então, quando eu vou procurar, quando quero saber qual a flor, pergunta qual é o seu nome, né? Isso pode dizer, eu posso dizer daquela flor, um nome técnico, um nome científico, né? Eu aqui na minha cabecinha, né? Tigridia pavonia, né? Popularmente conhecida como flor de tigre, né? Devido às manchas que tem nas flores. Eu até coloquei uma imagenzinha ali para vocês verem. Nesse ponto, podemos dizer, o que você mais sabe? Eu não sei nada. Eu sei o nome. E a partir do nome eu vou tomar conhecimento. Então, o som do nome faz com que eu me atente que ela é diferente de outra. E aí chama para mim o que? A curiosidade. E eu me torno mestre da realidade. Agora, quando alguém pergunta sobre uma flor e eu digo o nome daquela flor, é sinal de que eu a conheço.
de que eu a reconheço. Não que eu se torne mestre da flor, mas eu tenho o poder de dominar aquela realidade, porque a partir daquilo eu sei se aquela flor ela tem alguma utilidade medicinal, se ela pode ser uma alimentícia e tudo mais. Então eu tomo posse quando eu tomo parte, como eu prendo o nome. Então a primeira forma de ciência na antiguidade, de fato, é a catalogação dos seres. Se nós estudarmos, quem já estudou aí pedagogia, ver que os gregos tinham jardins, e nos jardins o pedagogo, o condutor de crianças, ele passava com as crianças simplesmente dizendo: essa se chama isso, essa se chama aquilo, aquela se chama isso. E as crianças, depois de várias voltas por aquele jardim, elas aprendiam a nominar. E aí ele passava para outro nível. Ele dizia para que servia. Então, era outra fase. E aí, no conceito final, ela aprendia a escrever, depois ela aprendia a fazer poesia sobre aqueles entes do jardim, e por fim ela aprendia a ciência de manipular. E aí surgiram botânica, zoologia e todas as outras ciências a partir disso, mas o ponto de partida é catalogar. É dizer que um gato é diferente de um cão, esse aqui se chama cão e esse aqui se chama gato. Então a tarefa de dar o nome é equivalente na mentalidade do nosso autor bíblico, que hoje chamamos, aquilo que nós hoje chamamos de ciência, que é o conhecimento da realidade. E Deus oferece ao homem a possibilidade da ciência. Talvez alguém pudesse ter pensado que a árvore do conhecimento do bem e do mal, para não ser comido, representava a negação do conhecimento. Longe disso. Deus leva os animais diante do homem para ver como ele os chamaria. Ou seja, Deus quer que o homem conheça a natureza, conheça os animais e domine através do quê? Desse sentido primordial de quem é, o que faz, onde vive e para que serve. Então, na pesquisa científica, é isso que o cientista faz. Então, o antigo autor, longe de estar pregando contra a ciência, ele está colocando a ciência nas mãos do homem. Então, o antigo autor não achava que a pesquisa científica é algo muito longe daquilo que nós conhecemos. Contudo, de qualquer forma, ele queria dizer: pesquisa, estudo, realidade é uma coisa boa. O que quer que o homem possa fazer para saber de uma realidade, ele tem que fazer, ele tem que conhecer. E tudo por quê? Porque lá no conceito, tem um conceito primordial que é muito bom, e Deus disse que era bom. Foi bem feito. Então, entendendo, compreendendo a nobreza do homem, a nobreza das criaturas, a nobreza de cada dom de Deus, o dom de Deus, a inteligência, faz com que o homem louve a Deus e permita explicar as realidades. E aí nós encontramos um ponto aqui diferente, né? Uma curva nessa história. Não encontrou alguém que lhe tivesse a mesma cara. Os animais o conhecem, são conhecidos, são catalogados, classificados, mas entre os animais ele não encontra alguém semelhante à sua pessoa. E aí o texto nos mostra algo muito bonito. Entre os animais não há ninguém suficiente para que o homem seja realizado dentro de um relacionamento, como é o relacionamento da vontade do Criador. Então a relação entre homem e mulher será uma relação experiencial, plena. Então, nós temos aqui a primeira canção do casamento, que se encontra em Gênesis 2, 21, 22. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. O conceito é torpor. Enquanto o homem dormia, tomou-lhe a costela, fechou com carne o seu lugar, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus moldou uma mulher e levou para junto do homem. O termo com o qual o autor indica que torpor é um termo técnico, sagrado. É kardema, que é entendido como um sono de êxtase, é um sono profundo, é um sono de mistério,
em que ele toma quando Deus se aproxima e faz algo grande. O mesmo termo foi usado para Abraão, Gênesis 15. Eis que o pôr do sol veio um sono profundo, um torpor sobre Abraão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor e uma espessa escuridão. Mas então, na linguagem bíblica, o que significa? O homem dorme. Significa que, de maneira de dizer que o homem não pode explicar como o evento aconteceu. O que equivale a dizer que, enquanto o homem dormia, aconteceu algo inacreditável, algo incompreensível, possível somente a ser compreendido pela razão de Deus. Aquilo que era um se fez dois. Então, a humanidade, ela se distingue masculino e feminino. E é muito interessante que é uma distinção que do ponto de vista técnico não se dá sobre a essência nem sobre a dignidade, mas simplesmente quanto à aparência, quanto características físicas. Então, o que esse está dormindo significa? Que o homem não sabe como entender isso, ou seja, está fora da ciência do homem. E da costela tinham tomado do homem o Senhor moldou a mulher. O termo moldou é o mesmo que foi usado para ele. Só que o homem foi moldado da terra, e a mulher não foi moldada da terra como os animais, ela foi moldada do homem. Então, ela é da mesma natureza do homem. Porque da costela. É uma questão exegética aqui, né? Existem algumas perguntas. Por que da costela? Por que não da cabeça? Por que não dos rins? Por que não do pé? Não. Lembra que a linguagem mítica, ela também tem contrapontos nas outras culturas? No mito de Atarazes, que é a deusa mesopotâmica, a deusa da criação, que é Ninti, que é a senhora da vida, essa senhora da vida também é chamada pelos babilônios de a senhora da costela. Em sumério, essa linguagem sagrada, Ti é vida, mas também Ti é costela. Então, é a senhora da vida, ou a senhora da costela. Então, ela nasceu da costela. Pode ser que o nosso autor aqui, numa reminiscência cultural e literária, mitológica, vinda do Oriente, escolhe o elemento costela. Na verdade, é importante que ela não note a criação da mulher a partir da terra, mas a partir de realidades consonantes. O homem é criado à imagem do homem. Os animais são novamente criados da terra e são muito diferentes uns dos outros. Todos vêm da terra, como o homem, mas são diferentes. A mulher é criada a partir da terra. Poderia dar a impressão de que a mulher fosse um outro animal, né? De uma série de animais. Aqui não, ela não é um ser diferente do homem. Ela deriva da realidade própria da humanidade. Não é outro ser, mas é uma pessoa que se identifica com o homem. Então a relação humana é, portanto, apresentada como uma imagem típica da sexualidade, entendida como homem e mulher. Homem e mulher entendida como uma imagem de diálogo. A costela talvez é um elemento central escondido no corpo, perto dos órgãos vitais, que poderia assumir uma importância particular. Pode ser a imagem centralizada, a mulher tirada do centro do homem, conduzido para o homem como os animais, contudo, produz um resultado muito diferente. Eis agora, disse o homem, em Gênesis 2:23, osso de meus ossos, carne de minha carne, ela será chamada de mulher, porque foi tomada do homem, tirada do homem. Nós podemos encontrar aqui uma explicação da origem de um dito proverbial bastante difundido entre os hebreus. Carne de minha carne, osso de meus ossos. Dissemos também o contrário, sangue do meu sangue, para dizer que somos parentes. Os hebreus, propriamente dito, eles não tinham conceitos como primo, tio, sobrinho, avô. Todos eram irmãos, sangue do mesmo sangue. Como se disséssemos que estamos vinculados por um vínculo mais forte do que o parentesco. Gênesis 29:14. Labão disse, sim, tu és osso de meus ossos, carne de minha carne. Jacó ficou na casa de Labão um mês. Também no livro de Samuel
Todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Vê, somos nós teus ossos e tua carne. E em Samuel 2, 19, 13, eis que sois meus irmãos, ossos de meus ossos e carne de minha carne. Porque seríeis vós os últimos a produzir um rei. Escritos aqui para indicar as relações próximas que unem Davi com os homens de Judá e que unem Labão com Jacó. É um claro testemunho bíblico de que esta é uma forma proverbial, um provérbio que se diz quando quer dizer que é da mesma família. A relação existente entre homem e mulher, portanto, é uma relação próxima, é uma relação de alteridade e é uma relação de complementariedade. A imagem de carne de minha carne, osso de meus ossos, tem sugerido ao autor que a mulher deriva de ossos de um homem. A escolha da costela está motivado por aquele conceito que eu já disse da deusa, né? E após um hino de exultação, encontramos um parêntese que o homem dá à mulher. Ela é chamada, em português, o texto não soaria bem, por isso que nós usamos o termo de mulher. Mas o termo que é usado propriamente pelo autor antigo, pelo autor hebreu, é o seguinte. Em português fica sem sentido, até ridículo. Ela será chamada Oma, porque ela foi tirada do homem. O que em português não significa nada, nós não temos homem e Oma, né? Então, porque a palavra homem e a palavra mulher vêm de raízes completamente diferentes, o tradutor ele não quis usar isso. Em hebraico, para dizer homem, eu uso isha. Para dizer mulher, eu uso isha. Como que nós pudéssemos dizer homem e oma, né? Então, em português, ela não tem sentido, mas no conceito quer dizer que o homem e a mulher são da mesma natureza, da mesma espécie. Eles se distinguem por gênero. Dar o nome é um sinal de superioridade. E aí o que o homem faz? O homem não dá um nome diferente do dele. Ele dá o mesmo nome dele. Então eu sou o homem, ela é a Oma. Somos iguais. Isso é muito bonito. Então aquele pensamento antigo de que o homem oprime a mulher, do ponto de vista bíblico, não se sustenta. Indica alteridade de domínio, né? Semelhanças e harmonias próximas. Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à mulher. E já não são mais dois, mas uma só carne. É um verso proverbial que possivelmente foi adicionado, né? E mostram dentro do pensamento que é natural que o homem e a mulher se unam para formar um novo lar, deixando a casa de seus pais. E aqui se encontra algo muito bonito. Esse laço de igualdade é que é o vínculo do pacto. É por isso que no sacramento do matrimônio não pode existir nenhum interesse a não ser o outro. Eu quero viver contigo por causa de ti. Você quer viver comigo por causa de mim. Se houver qualquer outra, é um contrato, mas não é mais um pacto. Então não é sacramento. Essa é a grande realidade. E essa realidade se funda exatamente aqui. Eles se complementam, eles compactuam, eles se interagem. E é aquilo que eu disse, talvez de onde é que veio essa visão de que o homem está para e que tem que dominar? São midrashes, são maneiras da escritura rabínica, dos intérpretes da Sagrada Escritura fazerem as suas elucubrações, às vezes motivados por algumas situações da vida cotidiana, né? É interessante que tem um midrash humorístico que é um texto espirituoso, né? E que tem uma exegese por detrás na tradição rabínica muito interessante. Mas, quero dizer, é um texto humorístico. É uma maneira de contar uma história com um senso de uma certa ironia. Uma ironia que não faz parte do contexto bíblico original. Então, o texto diz o seguinte: antes de realizar seu plano, Deus disse a si mesmo: não é da cabeça de Adão que vou levar Eva, pois ela
caminharia com a testa alta, muito alta, exibindo uma arrogância, nem de seus olhos, porque seria curiosa, muito curiosa, cheia de ganância, nem mesmo seus ouvidos, porque iria bater nas portas, nem mesmo do pescoço, porque teria a cabeça dura, seria um ar insolente, nem de sua boca, porque não pararia de conversar, nem de seu coração, porque estaria doente de ciúmes, nem mesmo de sua mão, porque ela se intrometeria onde não lhe diz respeito. Não. Deus decidiu: vou tirá-lo da parte mais casta do corpo, da costela de Adão. Então, apesar de todas as precauções de Deus, a mulher tem todos os outros defeitos. É para dizer uma coisa dizendo outra. A mulher foi tirada da parte mais casta do homem, ou seja, da parte mais digna do homem, no ponto de vista dos rabinos. Porém, com todas as vicissitudes que o homem tem. O homem pode ser falador, curioso, tudo isso. Então, ele se preocupou em fazer a mulher um ser muito melhor que o homem. Mas, por fim, ficou com todos os vícios que o homem já possui. Esse midrash humorístico, ele, se não compreendido dentro da lógica, é um midrash de tradição rabínica por volta do século IV a.C., ele pode desencadear dizendo que a mulher tem todos esses vícios. Não, são vícios do homem. Ela foi tirada da parte mais pura, porque Deus se preocupava com isso. Mas, por ser puro homem, ela tem todos esses vícios. Então, é desta maneira. E aí nós temos uma outra temática. Os últimos versos do conto da criação, dentro dessa primeira parte, citam a nudez sem vergonha. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que significa nudez aqui? Estavam naturalmente inclinados à representação física, falando de modéstia. Mas na realidade o termo nudez e do adjetivo na cultura bíblica oriental representam algo mais. O homem e suas próprias limitações, ou seja, o homem e a mulher não têm nada mais, nada menos do que suas próprias características. Eles não têm ciência, eles não têm tecnologia, eles não têm nada. Lá eles estão nus. Eles estão como vieram naturalmente. E eles não têm vergonha disso, porque não lhes falta nada. Vestir-se é um sinal de dignidade, vestir-se é onde a pessoa assume uma certa dignidade ou se identifica com uma nova realidade. Daí o conceito que encontramos, o conceito de investidura. Ainda em nosso rito de batismo, existe uma veneração simbólica. O batizado, mesmo que esteja vestido, no entanto, recebe um novo hábito, um manto branco, para indicar a divindade. Somos revestidos de graça. Agora, no conceito bíblico, ser nus é precisamente o limite humano que existe e que é aceito silenciosamente. Não dói. Nas palavras do teólogo italiano Gianfranco Ravasi, se explica essa sutil distinção de nudez. O homem justo vive em paz, com a sua finitude, com sua limitação. O homem orgulhoso, por outro lado, tem vergonha disso e se ofende muito. A nudez não tem absolutamente nenhuma referência sexual no texto bíblico, com toda a história que se seguirá no capítulo 3. Portanto, não tem referências sexuais, é simplesmente a apresentação de um homem e suas diferenças em relação aos outros, em seus limites, estão pacificamente aceitos, ou seja, o homem está ali, natural. E em Gênesis 2, 4, bem, encontramos uma forma de díptico que eu tenho que explicar. O que é um díptico? É quando eu conto uma coisa, eu apresento uma coisa em contraponto com a outra. Nós vamos ver que existe uma tabela, né, dentro da história da criação. É o díptico da criação, ou seja, uma imagem maravilhosa. O autor representa um elemento positivo em realidade humana, a bondade do Criador, a boa relação que é possível entre Deus e o homem, e assim, 3 relações fundamentais de harmonia estão apresentadas no texto. A harmonia do homem com Deus, a harmonia do homem com a terra, os animais, com a natureza,
e a harmonia do homem com a mulher, que é as relações intra-humanas. Então, a primeira pintura que nós temos aqui, ela é brilhante, serena, cheia de harmonia. A segunda, vamos ver a chegada da desarmonia. Então, a pergunta, que é o pecado, como o pecado se insere, corresponde ao outro lado da moeda e os elementos negativos da realidade humana. O autor basicamente responde a essas perguntas. Por que a desarmonia existe no mundo? Por que a relação do homem com Deus não funciona? Por que a relação do homem com a natureza não funciona? Por que a relação do homem e da mulher não funciona? O que aconteceu para perturbar esta esplêndida harmonia da criação? O nosso autor antigo escreve essa primeira página, que é o capítulo 2, sobre isso. Com um termo técnico, disse que compõe um texto etiológico sobre a estrutura disso, a causa disso. Então, o relato mítico do antigo autor quer responder à pergunta fundamental: por que existe o mal? Ele responde essa pergunta em 2 quadros. O primeiro quadro é o capítulo 2, e ele vai trabalhar o segundo quadro no capítulo 3, que é a segunda desarmonia. Cabe agora a nós descobrir onde está o elemento que marcou esta passagem. Antes de ler o texto, é importante deixar claro que não temos a descrição do que era a realidade antes. Nós, leitores cristãos e modernos, tendo agora claro o conceito de pecado original, muitas vezes usamos essa expressão antes do pecado original e depois do pecado original. Se Adão não tivesse pecado, mas caros alunos, talvez essa seja a parte mais importante do conteúdo disso que nós estamos estudando agora. Todas essas formulações são incorretas. São sim. Desde o início, porque o homem tem a experiência do pecado. Ele vive, historicamente, na segunda tabela do díptico, no segundo quadro, o quadro da desarmonia. O primeiro quadro, o da harmonia, que nós acabamos de ler, é o quadro do desejo, o quadro do plano de Deus. Não é uma memória de algo que estava lá e foi perdido, mas é a representação do que Deus quer do mundo. Deus quer que o mundo seja assim. É a relação pelo qual Deus criou o mundo, né? Ou passa pela cabeça que na ideia de Deus, Deus criou o mundo para que o homem sofresse, para que o homem vivesse todas essas penuras e agruras. Se vivemos agora em uma realidade que contradiz esse projeto, e é o projeto que o antigo autor apresenta, ele mesmo, através do texto do capítulo 2, ele quer dizer coragem. Deus vai realizar esse projeto. Não é absolutamente uma página pessimista, mas um convite que apresenta a humanidade como uma luz positiva. A página é luminosa, a página é uma página de esperança. É uma mensagem divina que leva em conta a realidade das coisas, indo ao encontro delas. O homem, embora pecador, não foi feito para pecado. Essas relações básicas, Deus, natureza, homens, não funciona bem, mas isto não pode ser aceito como normal, como natural. Não fomos criados para isso. Na mitologia babilônia, e aí vocês vão entender o que eu estou dizendo, o homem foi feito para isso. Na mitologia hebraica, não. O homem tem uma dignidade muito maior que isso. Então, na mitologia babilônia, explica todas essas coisas, todo esse sofrimento, esse mal, como algo normal. Na mitologia babilônia, o homem foi criado para sofrer, para servir, para trabalhar, para se odiar aos deuses e uns aos outros. E esse é o único destino. Em suma, nunca encontrarão a vida de felicidade e nasceram para sofrer, né? Um autor chamado Petrônio, ou Petrini, ele disse: os babilônios diziam, nunca encontraremos a vida, nascemos para sofrer. E pensando bem, isso conseguimos fazer muito bem. Então, o homem que se acomoda a viver uma vida enfadonha, uma vida triste. Não é esse o pensamento do autor bíblico. É um pensamento acádio, né? Aplicado à realidade humana. Mas não é absolutamente a declaração cristã, muito menos a declaração bíblica. Sofremos mesmo que não tenhamos nascido para sofrer, pois o destino do homem, segundo Cristo e a Bíblia, é determinadamente esta. A vontade de Deus não é que o homem sofra, mas superar essa situação de sofrimento. Não podemos nem raciocinar sobre a situação
antes de dizer, por exemplo, se Adão não tivesse pecado, o homem não teria morrido. E não podemos nem tentar reconstruir os eventos e com um pouco de imaginação preencher os silêncios do antigo narrador. Primeiro Adão e Eva se davam bem. Então eles começaram a discutir. Bom, esse é o tamanho da importância do nosso próximo tema, pecado. O que foi que aconteceu, o que deu errado entre a vida que Deus pensou para o homem e a vida que o homem vive. Essa é a grande realidade. Esta é a nossa próxima aula, onde trataremos do tema do pecado. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.